Oi, você gosta de seriados? E seriados do Stephen King? O que aconteceria se o presidente Kennedy não tivesse sido assassinado em 22 de novembro de 63? Muito bem, meu nome é Alex, esse aqui é meu canal Anada e hoje eu vou falar sobre esse seriado muito bom, muito bem feito, baseado numa obra do Stephen King. Stephen King você já conhece de outras obras do terror como O Iluminado, Cemitério Maldito, Carrie a Estranha e It, a Coisa, só para citar alguns. King é conhecido como o mestre do terror, mas ele também faz obras baseadas em histórias fantásticas. Algumas já viraram até seriado, como Sobre a Redoma aqui, e outros filmes como Conta Comigo, A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade. Tem uma que está sendo feita agora, que é A Torre Negra, que vai virar um filme muito legal com o Matthew McConaughey e o Idris Elba. A maioria das histórias de King já foram adaptadas para as outras mídias, você já deve ter assistido alguma coisa dele mesmo sem saber que era dele. Pois bem, a mais recente, a que eu mais gostei, foi essa aqui, 11-22-63. Ou se você preferir, o nome que recebeu aqui no Brasil, Novembro de 63. Essa aqui é a capa do livro no Brasil. O livro já é bem antigo, lá fora ele foi lançado em 2011 e aqui no Brasil foi chegar em 2013, em outubro. Foi publicado pela companhia Suma de Letras. E é um livro grande, hein? Tem mais de 750 páginas. O King é um monstro na hora que escrever, ele escreve muito rápido. Mas pois bem, vamos falar da história, que é o que interessa. Essa história fala sobre um viajante do tempo, Jake Epping. Esse personagem aqui, ó. Interpretado pelo James Franco. James Franco você já conhece ele como os filmes Homem-Aranha, 127 Horas, Spring Breaks e Oz, Mágico e Poderoso. Só para citar alguns. Jake Epping é um professor de ensino médio, ele é um professor de inglês de ensino médio. E ele sempre vai almoçar num restaurante do amigo dele, o Al Templeton, interpretado pelo Chris Cooper. Deve conhecer o Chris Cooper de Beleza Americana, vai, só pra citar um filme dele. O restaurante do Al é um desses estilo trailer americano, bem clássico, sabe? Esse daqui, ó. Um dia o Jake chega no restaurante, pede um lanche, o Al faz o lanche, entrega pra ele e sai. O Jake fica lá comendo o lanche tranquilo, e de repente o Al aparece pra ele e ele tá meio acabado, como se estivesse doente, uma aparência bem moribunda. Jesus Christ, what happened to you? I'm fine. You're not fine, you look like crap. Go on. What the hell's going on? O Al fala pro Jake que ele tá com câncer e que ele tá nas últimas mesmo, o cara tá quase pra morrer. E o Jake fica perguntando, mas como é possível se você só sumiu por uns 2 minutos? Aí entra o elemento fantástico da história. O Al conta pro Jake que ele tem um wormhole na despensa do restaurante. Wormhole, para quem não sabe, é um buraco de minhoca, é uma fenda no tempo que leva para algum lugar no espaço-tempo. Praticamente ele tem um portal no tempo dentro do armário que ele entra lá e vai parar em outra época. Sim, tem uma passagem no espaço-tempo na despensa do restaurante do Al. E o que ele faz com isso? Ele volta no passado para comprar carne mais barata para usar nos lanches. Quando ele atravessa essa fenda, ele é jogado para 1960. No livro é 1958. E ele pode ficar o tempo que ele quiser lá, sejam anos e tudo mais. Quando ele voltar para o tempo atual, vai ter se passado 2 minutos. Ah, e tem mais uma coisa, tudo que ele fizer lá vai valer quando ele voltar para o tempo atual. Mas se ele entrar de novo, isso foi resetado, ou seja, cada viagem é única. Vou dar um exemplo que acontece na série. O Jake vai no passado, e lá no passado ele vê tudo aquilo e rabisca uma árvore. E na hora que ele volta para o tempo dele, ele percebe que a árvore ainda está rabiscada, com a marca que ele deixou. Só que quando ele entra de novo no portal e volta, a imagem da árvore sumiu. Ou seja, você vai uma vez, faz o que tiver que voltar, mas se você entrar de novo, vai ter resetado. E é sempre naquele ponto em 1960. No tempo atual do Jake, tem o trailer do Al. Só que quando ele volta, não tem nada, é um estacionamento em frente a uma fábrica. Ou seja, ele sempre volta para o estacionamento em frente à fábrica, com as mesmas pessoas por perto e os mesmos carros passando. Voltando para a história. Depois que o Al conta tudo isso pro Jake, e o Jake fica achando tudo isso uma coisa de doido, o Al pede que o Jake volte para 1960, viva naquele mundo até 22 de novembro de 63, a data do título da série. E ele pede que o Jake impeça que o Lee Harvey Oswald, esse daqui é o Lee Harvey Oswald real, e esse aqui é o da série, impeça que ele mate o presidente John F. Kennedy. O Al acredita que se o Kennedy não tivesse morrido, o mundo teria ido por um caminho totalmente diferente. Do you think that if JFK lived, Robert Kennedy would have run for president? Seriously.
It's doubtful. Save JFK, save his brother. É aquela ideia do efeito borboleta, só que nesse caso as coisas seriam bem diferentes. O assassinato do presidente Kennedy é um fato histórico cheio de conspirações. Tem um filme do Oliver Stone, esse daqui, ó, que chama JFK. Tem o Kevin Costner no papel principal e fala bem legal dessas histórias de conspiração. Até hoje, procurem saber mais que tem muitas ideias. Mas na série, ele coloca que quem matou o Kennedy foi só o Lee Harvey Oswald. A série tem suas diferenças do livro, óbvio, né? São mídias completamente diferentes. Tem um personagem Bill que só existe no seriado. Ele foi usado para o Jake explicar pro telespectador o que vai acontecer. Em vez dele ter que falar pro telespectador, ele fala pro Bill. É meio que o fio condutor. Enquanto no livro a gente vê os pensamentos e o que o Jake está pensando em fazer, na série tem o Bill para explicar. E outra coisa, o vilão não é meio que o Lee Harvey Oswald, o vilão é o próprio tempo. O destino, se assim quiser. O tempo não quer ser mudado. Toda vez que o Jake vai fazer alguma coisa, mudar alguma coisa bem grande, acontece alguma coisa no destino que faz ele evitar isso. Por exemplo, ele vai entrar no elevador para pegar alguém. O elevador está quebrado, tem que usar a escada e vai demorar. Ele vai atravessar uma rua, vem um carro e quase pega ele. Ele está numa boate e alguém esbarra nele. Alguma coisa acontece. Mas é isso aí. 11/22/63 é essa série que eu gostei muito, baseada no livro do Stephen King. É uma minissérie, na verdade, são apenas 8 episódios, você consegue achar ela fácil por aí. Ela foi feita pelo canal de demanda digital Hulu. James Franco, eu gostei dele na série, ele mandou bem, ele conseguiu ficar bem humano. O personagem Jake Epping, eu consegui me identificar com o cara, sabe? Ele é um ser humano comum que foi levado para uma situação fantástica. Não precisa explicar por que aquele wormhole tá ali dentro, isso não precisa. A jornada dele que é o que precisa ser mostrado. Além do James Franco ser um cara bem esquisito, como tá atualmente hoje nessa foto, vocês podem perceber, ele mandou bem, eu gostei. A dinâmica do Jake com o Bill ficou bem legal, eles parecem meio que irmãos mesmo na série, porque um fica explicando pro outro, ficou bem legal. All right, James Dean. I got a job. That's your job. Hey, let's go celebrate the new job in Dallas. Dallas? Celebrate here? Come on. Uma outra personagem que eu gostei bastante na série foi a Sarah Gordon. Ela faz a personagem série Dunhill, essa daqui, ó. Ela é toda fofinha, aquela coisa de professorinha dos anos 60. Ela faz o par romântico com o Jake. O Jake, mesmo tendo essa missão... Não é esse Jake. É esse Jake. O Jake, mesmo tendo essa missão de ir pro passado e evitar o assassinato do Kennedy, ele acaba tendo uma vida nos anos 60. Ele acaba se apaixonando por uma personagem que ele já sabe que no tempo dele tá velha. E fica essa coisa, e aí, vivo aqui, faço o que eu tenho que fazer, qual que é a minha missão, o que eu tô aqui? A série tem essa coisa de viagem no tempo, de mudar o futuro, mas ela pega aquela coisa do homem comum num lugar fantástico. A caracterização da série está muito bem feita, os cenários, os carros, os lugares, as roupas, é tudo muito bem feito, os caras mandaram muito bem na produção. Além do mais, era nos anos 60, né? Era tudo muito mais bonitinho, as pessoas eram mais puras, não tinha tanta malícia e tudo mais, mas é bem interessante, a série mandou bem na caracterização. O legal é que o Jake é um personagem, vamos falar assim, dos anos 2000, nos anos 60, então pra ele tudo é muito estranho. Por exemplo, a questão racial era muito gritante nos anos 60, nessa época, ele percebe isso em alguns personagens. I walked 12 blocks to this station. Told this gentleman my predicament. He just informed me that I cannot buy gas here. A série tem lá seus defeitos, algumas coisas não explicam muito bem. Por exemplo, tem um personagem que tá lá na série e você fica, tá, mas quem que é esse cara? Não sei, mano. Usa a criatividade, imagina quem que é esse cara. Que no livro é muito mais bem explicado. No livro é muito mais bem explicado. Stephen King tem essas coisas de explicar minuciosamente. A história em si é fechada, é redonda, ficou legal, eu gostei. Mas algumas curiosidades eles podiam ter esticado um pouco mais, explicado mais coisas, consequências dos atos. O final ficou bem explicado, mas ficou meio corrido. Mas é isso, vamos lembrar, é o Stephen King, você tem que assistir, é uma coisa boa. Leia o livro, assista a série, tem suas diferenças. O livro é grosso, como eu falei antes. E a série são apenas 8 episódios, muito bons. Eu gostei bastante, é uma grande surpresa desse ano. Mas é isso, você gosta de ler Stephen King ou você gosta das adaptações? Gostou do vídeo? Não gostou? Clique em gostei, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e boa história. Talvez não teve... Não. Legal? Criatividade. Mas beleza. Fala umas palavras aí dos anos 60. Não é retrô. Tudo era mais fácil, mais simples. Ficou estranho? Você gosta de ler Stephen King ou você gosta das adaptações? É que minha boca já tá seca. Além do mais,
Não, ficou estranho isso. Vou voltar tudo.